Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje gravando um videozinho porque infelizmente eu não poderia estar com vocês na nossa aula ao vivo hoje à tarde, mas óbvio que eu não ia deixar vocês na mão. Então estou trazendo um videozinho para a gente relembrar os principais tópicos que foram estudados nesse nossos últimos capítulos e que farão parte da nossa avaliação na semana que vem. Não sei se vocês já pararam para ler, mas nós vamos fazer uma pesquisa e nós vamos apresentar mais uma vez um trabalho sobre a questão econômica na Ásia. E o que é que essa pesquisa vai falar? Ela vai pedir para vocês relacionarem, para vocês estudarem, analisarem quais foram, né, as características econômicas do desenvolvimento do Japão e dos tigres asiáticos, porque tem uma coisa muito interessante ali. Se a gente olhar para esses países, gente, são todos países pequenos, com poucos recursos naturais. O Japão, por exemplo, como eu falei para vocês na aula, tem tão pouco carvão mineral na sua história que o seu paladar, a sua culinária se adaptou a comer peixe cru, justamente para se adaptar a essa falta de energia, a essa falta de produtos que poderiam ser feitos com o calor, com o fogo, com a energia. Então, o Japão ele tem uma característica de escassez de recursos naturais. Os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, também são todos pequenos, países pequenos com poucos recursos. E o que é que fez todos esses países ficarem no centro do mundo entre os anos 90 e 2000, principalmente o Japão, que chegou a ser a segunda maior economia até meados de 2005, por aí. O que aconteceu foi o seguinte, gente: investimento em tecnologia. Eu sempre falo para vocês, nenhum país se desenvolve sem envolver em tecnologia. Ele pode até enriquecer, ele pode até ter um grande produto interno bruto, ele pode até ser um país rico, como é o caso do Brasil, mas desenvolvido sem tecnologia própria não dá. Mesmo que nós tenhamos muitos recursos naturais, a gente não consegue se desenvolver bem. Por quê? Porque falta investimento na tecnologia. Então, uma característica muito forte desses países foi esse investimento tecnológico. Pesquisem por essa parte que vocês vão encontrar coisas muito importantes. Além disso, nós temos também investimento, sabe onde? Na educação. Até porque o índice de desenvolvimento humano ele aumenta muito quando você tem um maior índice de educação. Se a gente olhar para a Coreia do Sul é exemplo e foi exemplo por muitos anos de como a educação ela pode ser transformadora, de como a educação ela pode modificar o cenário de um país. Outra coisa, vocês pensaram que eu não ia falar disso, mas eu vou, K-pop. Pois é, a Coreia do Sul, ela investiu na sua cultura local e usou a cultura local também como instrumento de política, como um instrumento para melhorar as relações sociais, as relações econômicas, as relações políticas. É o que a gente chama na geopolítica de soft power ou poder suave. Não é o poder da arma, não é o poder da guerra, não é o poder militar, é o poder feito a partir de coisas que vão lembrar aquele país. Então, num país que tem esse soft power, num país que você vai ter essa hegemonia, num país que você vai ter essa situação acontecendo, a gente consegue, por exemplo, ter uma evolução muito grande, tá? Uma evolução gigantesca dessa das relações internacionais. E as relações internacionais elas são extremamente importantes. As relações internacionais elas fazem com que um país ele acabe tendo um país ele acabe sendo muito bem visto no cenário internacional. Ou seja, é uma coisa muito importante, é uma coisa muito bem-vinda. E por isso que a gente também vai relacionar com o crescimento da China e da Índia. Porque a China e a Índia são locais que tiveram seu crescimento justamente por elementos por elementos que vieram a partir do investimento nas tecnologias.
Então, as tecnologias, elas são extremamente importantes. A China era um país subdesenvolvido até pouco tempo atrás, até o, o até a China parar de não ter, né, é, deixar, né, de ser um país que vai investir apenas em fabricar o produto dos outros e passar a fazer sua própria tecnologia. A China era um país subdesenvolvido, com uma mão de obra gigantesca, barata, mas que produzia riquezas para outros países. O mesmo acontece na Índia. Então hoje esses países são sinônimos de tecnologia. A China hoje ela já tem celulares modernos, carros modernos, ela já tem inclusive rede de telefonia moderna, né, que é capaz de fazer com que é, de fazer com que esse país ele tenha um certo desenvolvimento econômico. Você tem até estação espacial chinesa, gente. A China consegue mandar pessoas para o espaço. A China ela consegue mandar satélites. A China ela consegue mandar ter tanta tecnologia que ela já está disputando o espaço com os Estados Unidos. Inclusive, também tem um programa para tentar chegar a Marte. Então, aquela corrida espacial da Guerra Fria está até voltando, de tão grande que é o desenvolvimento. E tudo isso tem foco em quê? Na tecnologia. Gente, investir em tecnologia, eu sempre bato nessa tecla. Tecnologia, indústria, agrega valor a um produto, o produto com mais valor agregado vai ser mais caro, vai valer mais a pena, vai ter mais rendimento. Então, não é tão viável para um país ser somente um exportador de produtos primários. O bom é que a gente consiga também exportar ciência, tecnologia e principalmente parar de depender da tecnologia externa. Então, uma característica semelhante que vocês podem pesquisar nesses países é o investimento tecnológico. Quando a gente pensa em Japão, a gente só pensa em Sony, Yamaha, Mitsubishi, Toyota, Honda, só coisa de tecnologia, só coisa de primeira, só coisa de ponta. Quando a gente pensa na Coreia também, a gente pensa em Hyundai, a gente pensa em Samsung, a gente pensa em LG, várias marcas que vocês usam no dia a dia e que tem um desenvolvimento gigantesco, tá? Que tem um desenvolvimento muito elevado, justamente porque esses países eles são países que investem na tecnologia. E a tecnologia, gente, é algo que não tem como ser superado, né? O desenvolvimento tecnológico não tem como ser superado sem um investimento a longo prazo na ciência, na pesquisa e com foco nesse melhoramento, tá certo? Então o recado de hoje é esse. Eu vejo vocês na próxima semana. Beijo enorme para todo mundo. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, gente.